Graça e paz, queridos. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem colocado em meu coração. Mas antes disso, vamos orar, né? Para Deus nos dar entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, para que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. Que os nossos corações estejam, Senhor, como terra adubada, preparada para receber a tua palavra, Senhor. Para a tua palavra ser plantada, crescer e frutificar em nome de Jesus. Que possamos ser propagadores da tua palavra. Em nome de Jesus, em tempo e fora de tempo, que ela seja pregada em tempo e fora de tempo a toda criatura. Irmãos, eu não sou pregadora da palavra, mas eu sou ministra do louvor na igreja, que não deixa de levar a palavra, né? Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que, de uma certa forma, me fez chorar. Me deixou um pouco triste, mas também que me deixou feliz, né? Vamos compartilhar a palavra no capítulo 16 de 1 Samuel, do primeiro versículo até do versículo 6 até o 13. Capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 6 até o 13. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor ser ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Irmãos, veja que aqui, no versículo 12, parece que eu estou vendo Samuel enfatizando que os outros irmãos de Davi eram muito bonitos, altos e tal, boa aparência, como galãs. E eu vejo como se Samuel estivesse afirmando, enfatizando que Davizinho também não era feio. Davizinho não era feio, Davizinho era bonito, apesar de ruivo. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, isso entre parênteses, né? E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. Tipo assim, não é porque ele era ruivo que ele era feio. Ele era bonito, formoso de semblante e de boa aparência.
Eu vejo como se ele estivesse enfatizando. Olha, não pense que Davi era feio. Irmãos, veja que aqui, nesse trecho, o profeta do Senhor, o sacerdote do Senhor, foi ungir um dos filhos de Jessé, o qual ele não sabia ainda quem era. E Jessé trouxe os seus filhos, os mais bonitos. Ah, ainda tem mais um. Tem um. Tem mais algum? Falta algum filho, Jessé? Ah, tem umzinho. Tá lá, cuidando das ovelhas. Ele não é soldado como os outros, não é garboso, não é alto como os outros. Mas ele também é bonito, de boa aparência. Imagine, irmãos, que muitas das vezes nós somos colocados de lado, somos deixados para trás, de alguma forma, em algumas coisas, porque não temos aquilo que as pessoas esperam que tenhamos. Seja o que for, aparência, status, dinheiro, o que quer que seja, eloquência, não é? Somos deixados de lado. Mas a escolha do Senhor independe do que os homens podem ver, independe do que os olhos podem ver. Isso é maravilhoso, irmãos, porque se dependesse de aparência, de exterior, para sermos escolhidos para alguma coisa, dificilmente seríamos escolhidos pelos homens, não é? Mas não é nem na vontade dos homens, é na vontade de Deus. E quando Deus determina, nenhum homem pode dizer não. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. E a graça dele, a maravilhosa graça dele, consiste justamente aí. Justamente dessa forma. Eita, Deus maravilhoso, irmãos. Eu não sei o que vocês têm passado. Eu não sei o que é que tem acontecido na vida de cada um de vocês. Às vezes a gente não consegue explicar nem o que está passando em nossas vidas. Mas a misericórdia de Deus em nossas vidas é o suficiente para sermos o que Ele quiser que sejamos. Davi estava lá escondido. Quando o profeta chegou na casa do pai dele, ele não estava entre os irmãos. E o Senhor, ele lá, no meio da malhada, com as ovelhas, o Senhor estava vendo o coração de Davi. Tanto que Davi é conhecido como segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. A gente costuma ouvir muito as pregações de Davi, sobre a história de Davi, sobre a forma que ele derrotou um gigante. Ele tão pequeno, derrotou um gigante. E não foi como soldado do rei. Ele não foi paramentado, apesar de ter vestido, né, a indumentária, né, do rei. Mas ele era tão pequeno que aquilo estava incomodando ele. Ele, não, eu não consigo andar. Tira isso de mim. E o homem pode ter pensado, coitado desse menino, esse menino não vai conseguir lutar com aquele gigante e principalmente vencer. Ninguém conseguiu até agora. Como é que ele vai conseguir? Às vezes, frente a alguma apresentação, é uma prova importante, ou o que quer que seja, uma reunião importante com o chefe, a gente costuma pedir a intercessão dos outros, né? Dos irmãos. Ó, irmão, você pode interceder por mim? Eu vou fazer isso, eu vou ter uma reunião importante e eu preciso vencer nessa reunião. Eu vou fazer uma prova e eu preciso muito passar nessa prova. E os irmãos intercedem, mas naquele momento as pessoas não estavam crendo em Davi. Mas Davi estava crendo no Deus dos exércitos. Quem é esse incircunciso? Disse Davi, que fala essas coisas contra o exército do Senhor. Quem é esse? Como ele ousa?
A força não estava no exército, a força não estava em Davi, a força não está em cada um de nós. A força é colocada em nós. A força não vem de nós mesmos. A força é colocada em nós. E é através da fé. Irmãos, é através da fé. Saul, rei, antes de Davi, em um momento, Deus não estava contente, né, com a forma que Saul estava conduzindo o povo do Senhor, conduzindo o reinado, aquilo que o Senhor colocou na mão dele. E em um certo momento, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Irmãos, se o Senhor não tiver em nós, se o Senhor não estiver no propósito, nada acontece. Nada acontece. No capítulo 18, a partir do versículo 7 de 1 Samuel, ainda continuando sobre essa palavra, contextualizando, a inveja entrou no coração de Saul, com o canto que ele ouviu das mulheres. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Mas como assim? Como assim? Agora só me sobrou o reinado. Essas pessoas ficam cantando que Davi venceu os seus 10 milhares e a mim só sobrou milhares. O que me sobrou agora? Quantas vezes, irmãos, somos perseguidos, invejados, mesmo nós nos julgando, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Por quê? Por que essas pessoas me invejam? Por que eu sou perseguido? Eu não tenho nada. Você sabe por quê? Se você já foi perseguido por causa da luz que brilha em você, você sabe por quê. A presença do Senhor é o nosso tudo. É o nosso maior tesouro. E as pessoas costumam perseguir o quê? Aquilo que há de maior, aquilo que há de melhor. É o que as pessoas costumam perseguir. Isso é o suficiente para chamar a atenção das pessoas. Eles querem aquilo que você tem. Mas eu não tenho nada. A presença do Senhor é o suficiente. Na palavra está escrito que o Espírito do Senhor, ou seja, a presença do Senhor, saiu de Saul. E a partir do momento que Davi foi ungido rei, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, se apossou de Davi. Naquele momento, Davi já era rei. Aí a gente pensa assim, ai que maravilha, Davi foi ungido rei, a partir dali já foi tudo mil maravilhas. Irmãos, que o quê? Que mil maravilhas. Davi já sabendo que foi ungido rei. Óbvio, né? Porque ele foi ungido, o profeta foi na casa do pai dele. O Espírito do Senhor já tinha saído de Saul. E Saul estava atormentado. Saul não conseguia dormir. E apesar de já saber que ele tinha sido ungido rei, Davi no caso, ele foi chamado. Olha como as coisas do Senhor se casam. Olha como as coisas do Senhor são organizadas, irmãos. Não existe acaso. Para Deus não existe acaso não, gente. As coisas estão interligadas. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. O Espírito do Senhor saiu de Saul. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, como está escrito na palavra do Senhor, aqui no capítulo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, no versículo 13. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Saul, sem conseguir dormir, atormentado, onde não há a presença de Deus, a tormenta, a discórdia, a tristeza.
Se tão somente alguém tocar uma harpa, esse espírito mal do meu Senhor sairá. Procura alguém que possa tocar essa harpa. Onde está? Onde está? Onde está? Eu conheço um menino. É filho de Jessé. Manda trazer esse menino, manda trazer esse menino, manda. Mal sabia Saul que estava convidando o próximo rei de Israel. Esse menino foi, começou a tocar harpa, começou a tocar e tal. Esse menino foi contra o exército dos filisteus. Não era soldado, mas lutou, venceu o gigante. E aquilo foi abrindo os olhos do rei Saul, né? Esse menino tem vencido demais. Esse menino tem a presença do Senhor. Gente, matar um gigante. Aquele exército de Israel era constituído pelos melhores e maiores homens, os exímios lutadores e arqueiros e espadachins daquela época. E um exército inteiro não conseguiu matar o gigante. Mas Davi foi no nome do Senhor, sem espada, sem arma de guerra, sem couraça, sem armadura. Foi apenas no nome do Senhor. Apenas para nós, porque isso é suficiente. Eu vou no nome do Senhor. E ele foi. E ele derrotou o gigante. E foi ovacionado por aquilo. Até um certo momento em que o rei percebeu que o Espírito do Senhor estava nele. Porque o menino derrotou um gigante. Então, a partir daquele momento, nós sabemos que Davi, que havia sido ungido rei, vivia se esquivando das lanças que o rei atormentado jogava nele, enquanto o menino ia lá tocar harpa para acalmar o coração do rei, a mente do rei. Mas ele já tomado pela inveja, pelo ódio, ele lançava as lanças contra Davi no intuito de matá-lo. Então Davi foi obrigado a fugir. Irmãos, entenda, eu enfatizo, Davi havia sido ungido rei. Mas como assim? Mas se Deus ungiu o rei, por que ele tinha que fugir? Por que ele tinha que viver se esquivando das lanças de Saul? Por que ele precisou proferir as seguintes frases para seu amigo Jonatas, filho de Saul? Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Oh, irmãs, um menino foi obrigado a sair de perto da família, sair da sua terra para viver, fugindo do rei. Mas Davi derrotou um gigante, ele poderia muito bem matar Saul. Irmãos, não é à toa que Davi levava a alcunha de homem segundo o coração de Deus. Ele era obediente a Deus. Saul ainda era o rei de Israel, embora Davi foi ungido, mas Saul estava lá na posição de rei. Davi chamava Saul de meu Senhor. Em alguns momentos a gente pode ver que ele chamava de meu pai. Sempre obediente. Mas chegou o momento que ele precisou fugir. Então, ao se despedir de Jonatas, Davi chorou copiosamente. E eu confesso, irmãos, que nesse momento que Davi chorou copiosamente, eu também chorei. Irmãos, não é a primeira vez que eu leio essa palavra. Mas ainda assim eu sinto dor quando eu leio esse versículo. 1 Samuel 20, 41, no qual Davi chorou copiosamente. E ele precisou se despedir do seu amigo.
para o mundo. Irmão, muitas das vezes o Senhor tem nos colocado coisas que nós pensamos que são impossíveis em nossas mãos. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sei ir. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei como agir nessa situação. Mas, irmão, se Deus colocou em suas mãos, é porque Ele garante. É porque as armas não são nossas. As armas são dele. Tudo vem dele. Davi, numa caverna, teve a oportunidade de acabar com todo aquele sofrimento, tirar a vida de Saul. Só que ele cortou apenas um pedaço do manto, enquanto mesmo assim os seus homens, é a sua oportunidade. Deus lhe deu essa oportunidade para você matar esse rei que tenta contra você. Oh, meu Deus. Mas, irmãos, olha o que Davi falou àqueles homens que estavam em polvorosa. Mata, mata, mata. É a forma que você tem de se livrar. Olha o que Davi falou. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Gente, ele foi obediente, independente do que o rei estava tentando contra ele. Ele cria naquele momento que aquele profeta foi lá, mandou buscar ele lá, sujo entre as ovelhas. É esse que é o escolhido de Deus. Ele cria e ele continuou. Ele não levantou a mão contra o rei Saul. Queridos, vivemos tempos turbulentos, mas não esqueçamos que o nosso Deus ainda é o mesmo. É aquele mesmo Deus que estava com Davi durante todo aquele processo. Foi um processo que ele passou. O processo foi doloroso, mas ele continuou honrando o nome do Senhor. Ele continuou honrando o nome do Senhor. A promessa foi cumprida e ele se tornou rei de Israel. Como o sacerdote do Senhor havia ungido. Qual o processo que você tem passado hoje? Você vai desistir de viver a promessa? Vai passar a sua coroa para outra pessoa? Vai dizer que não aguenta passar pelo processo? Você vai desistir? Queridos, não é sobre nós. Não é sobre termos. Não é sobre sermos. É sobre Ele. Não é por nós. É por Ele. É para Ele. E é para que os outros possam saber quem Ele é. E é através de nós. Diversas pessoas na Bíblia são narradas com pessoas que precisaram entregar, passaram pelo processo, não desistiram e obtiveram vitória. Mas a vitória pessoal é a consequência. A vitória não é pessoal, não é sobre nós, irmãos, não é sobre termos, eu preciso ter, eu preciso fazer, não é sobre nós. Eu preciso ser a melhor, eu preciso ter aquela mansão, preciso ter aquele carro. Não é sobre nós, irmãos. É sobre Ele. É sobre sermos instrumentos nas mãos dEle. Ana era estéril. O Senhor concedeu filho a ela, mas ela entregou Samuel para servir na casa do Senhor. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José passou por um processo que ele foi escravo durante muito tempo no Egito. E ele era o melhor escravo. Irmãos, onde estivermos, precisamos ser os melhores. Em quê? Naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos.
é para levar a palavra, seja o melhor, estude a cada dia, se esmerilhe cada dia para levar a palavra, é cantar, estude novas técnicas, novas formas, os louvores que vêm da parte do Senhor, se entregue. Senhor, esse é o louvor que o Senhor quer ouvir. Que o seu louvor seja como um incenso suave, chegando às narinas do Senhor. José se tornou governador do Egito e abençoou aqueles que o venderam como escravo. Ele não ficou com ódio dos irmãos. Irmão, muitas das vezes tem pessoas que vêm enquanto estamos passando pelo processo. Irmãos, o processo não é eterno. Creio nisso. Não é eterno. Eu não sei qual é o seu processo hoje, mas ele não é eterno. E não é fácil passar por ele. Eu sei que não. Só que muitas das vezes são processos que nós precisamos passar. E muitas das vezes sozinhos. Mas uma coisa é fato. Não é para sempre, irmãos. E não é por nós, é por Ele. Daniel foi colocado numa cova de leões e saiu intacto. Imagina, eu fico imaginando Daniel na cova de leões, escuro, né? Porque era uma cova, tipo um buraco no chão, escuro, fechado. Enquanto o buraco estava aberto, né? Sem a pedra, ainda tinha luz. Mas fecharam o buraco, né? Com a pedra. E não tinha mais luz, mas tinha leões famintos. Irmãos, imagine, feche os seus olhos e imagine você dentro de uma cova rodeado de leões. Imagine passar a noite toda rodeado de leões. Como estariam nossos corações? Mas Daniel continuava crendo. Imagino que ele ficou ali intercedendo a noite toda, a noite toda, a noite toda. Os leões se mexendo para lá e para cá. Mas Deus fechou a boca dos leões. Eu imagino, ele não sabia que o rei ia tirar a pedra no outro dia. Eu suponho, né? Ele não sabia. Mas a pedra foi tirada e ele estava lá, intacto. O rei incrédulo perguntou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, você está aí? Eu estou aqui. Eu continuo aqui, porque é o Deus que eu sirvo. É o Deus que independe do pensamento dos homens, independe da vontade dos homens. Os homens do Senhor são jogados em covas, em fornalhas, são enxovalhados, lançados como mentirosos, são colocados no meio do arraial, levantam falso testemunho contra essas pessoas, contra os servos do Senhor, levantam muitas das vezes as mãos, ou escondem as mãos contra o servo do Senhor. Mas, irmãos, em todo o tempo, Ele está conosco. E isso é que precisa permanecer em nossos corações. Em todo o tempo, Ele está conosco. Em todo o tempo, Ele é bom. Davi passou pelo processo, irmãos. Foi ungido, mas não foi fácil, não. Ele não foi ungido e sentou imediatamente no trono, não. Ele foi ungido e passou por muitos percalços. Ele poderia até duvidar. Mas como? Como Deus me ungiu rei? Eu estou fugindo. Eu estou longe da minha família, dos meus pais, da minha terra. E Deus cumpriu a promessa. Nós sabemos. Deus cumpriu a promessa. E Davi está na genealogia de Jesus. Irmãos, independente do processo que estamos passando, permaneçamos firmes e fiéis a esse Deus.
Não vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita. E muitas das vezes não vamos falar. Muitas das vezes não é para falar. É só para continuar. É só para marchar. E se quer falar, fale só com Ele. Se está doendo, fale só com Ele, apenas com Ele. Porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo maravilhoso em nossas vidas, Ele continua sendo bom. Irmãos, Deus continua abençoando a cada um de vocês, a cada um de nós, e nos fazendo suportar o nosso processo, que não é fácil. E que possamos jamais esquecer das promessas que Ele fez, mas que não venhamos, irmãos, a olhar para as mãos do Senhor. As promessas, as bênçãos, elas são consequências, mas que venhamos olhar para o rosto dele, para a face dele, buscar a face dele. E as outras coisas nos serão acrescentadas, não é o que diz a palavra? As outras coisas nos serão acrescentadas e muitas das vezes nem serão perseguidas. Não precisarão ser perseguidas, serão naturais. Lembrem-se, irmãos, não é sobre nós, é sobre Ele. Deus continua abençoando vocês. Até mais, se Deus quiser.